Boa noite, meus irmãos. Estamos de novo no Evangelho no Lar. Vamos transtornar os nossos espíritos e vamos cantar. Página 35. No meio da tormenta e da dor, só a fé, Só a fé, só a fé, só a fé consolará. A lei da causa e efeito soará, soará, e a luz triunfará. Ao homem que teme em prosseguir, a errar sem parar, gritamos que resolve evoluir, quando não vai sofrer até mudar. A terra onde o ódio imperar, meu Senhor, Meu Senhor, Salvador, para acordar. Daqueles que trabalham na maldade, na maldade, chorarão, chorarão, sofrerão a sofrerão. iniquidade. Na terra os homens vêm colher, Escutai, aprendei os frutos da forma de viver, bons os bons, maus os maus, tal é a lei. Envolve-os na tua paz, Senhor. Que os teus mensageiros possam acompanhar-nos nestes momentos do Evangelho, nestes momentos de rememorar a tua mensagem, a tua boa nova. E que os nossos familiares comunguem connosco estes momentos de harmonia e de paz. Os nossos familiares encarnados, nossos amigos, nossos protetores. Seja connosco e nos abençoe o Evangelho de hoje. Vamos ler do capítulo 22, o item 5. Nós falamos do divórcio, na indissolubilidade do matrimónio na última semana. E vamos hoje, de facto, ver mais um excerto, uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, também sobre o divórcio. O divórcio é a lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de facto está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens vão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque, nesses casos, o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedir-se as vossas mulheres? Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim, isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões, derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio.
vai mais longe, especifica o caso em que pode dar-se o repúdio do adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre-se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, desse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por uma lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Vamos ler uma mensagem do livro Vem Comigo. Esposos. Lamentas muitas vezes a tua condição de esposo ou esposa, desiludido com os episódios que a vida, feita de invigilância, coloca no teu caminho. Recorda, porém, que na fase de amor inebriante, muitas vezes te sentiste amparo do companheiro ou companheira, sonhando com essa eternidade de compreensão e doação, ainda que sem cuidarem de se conhecerem nos refolhos da alma, onde impera a verdade que cada um deveria expressar. A grande lei de evolução convida-nos, no exercício consciente do livre-arbítrio, a exercitar um sem número de amores que nos ajudem a atingir a plenitude. Toma o ensino por necessidade de compreensão e de mudança, amando, se não puderes fazê-lo de outra forma, como mãe, pai, amiga ou amigo, irmão ou irmã, o companheiro, preparando-te para outra oportunidade que surgirá em teu caminho, ainda no próximo futuro ou noutra vida que te seja concedida. É claro que esta questão é uma questão cultural, é uma questão histórica, porque já falamos aqui a propósito da situação criada ao longo dos séculos entre homem e mulher, muito por determinações civis, por determinações dos homens. A escravatura, digamos assim, não esteve longe das uniões a partir de certa altura. Nós vamos encontrar Jesus falando na parábola das 10 virgens, exatamente aproveitando de uma prática usual e que as derivações daqueles povos de antanho se verificaram e hoje ainda continuam pelo mundo árabe, em que o homem tinha várias mulheres. A poligamia era uma prática, não digo generalizada, mas era uma prática em que a generalização era possível. Com certeza que havia ainda, naquela fase primitiva, a união de facto entre homem e mulher, não entre homem e mulheres, mas essa prática, a partir de certa altura, e com o peso económico, o dinheiro, começou a vigorar, porque os homens passaram a poder comprar objetos para o seu prazer. E, portanto, naturalmente que a época de Moisés, esta questão punha-se em determinadas circunstâncias, noutra não se punha, já que, pois, se um homem tinha várias mulheres, enfim, expulsá-la, despedi-la, despedir a mulher, era uma prática usual. Quando não se interessava por uma mulher, vendia, e estava vendido, e pronto. E essa prática arrastou-se ao longo dos séculos. Hoje, determinadas culturas na área árabe ou na área oriental ainda continuam a vivenciar isso. Na área chamada cristã e ocidental, deixou de ter, enfim, uso, embora continue a ter o abuso, porque, como é evidente, a poligamia era uma instituição social em que o chefe de clã, vá lá, se responsabilizava pelas mulheres que tinha. Em algumas circunstâncias, dezenas de mulheres. E, portanto, era responsável, tinha o seu harém, tinha a sua família assim constituída, e, portanto, era uma coisa que era oficial, era tida em consideração pelas pessoas em geral, sabiam que ele tinha vários e pronto. Hoje, o mundo ocidental, que aparentemente, os cristãos, que aparentemente mudaram, tem de facto uma oficial e tem depois não sei quantas particulares, como dizem alguns dos nossos irmãos muçulmanos ou árabes. Porque essa é uma realidade. Vão tendo em casa, depois vão tendo fora. E hoje também já se verifica, já numa certa, digamos assim, expansão desses direitos, já verifica que a mulher também faz o mesmo, também já não obedece cegamente ao seu marido, e quando as coisas não correm à sua afeição, também procuram fora do lar ter outros companheiros, outras formas de
às vezes comatar as falhas que tem. Portanto, são situações ao longo dos séculos que foram evoluindo, embora às vezes foram sendo escondidas, foram sendo escamoteadas do conhecimento público. Nesta questão aqui, portanto, há que ter em atenção que Deus não une ninguém. Há uma prática, não sei, de algumas religiões, particularmente a católica, em que há uma bênção do grande representante de Deus na Terra para as uniões, para os casamentos, mas, em muitas circunstâncias, apesar do quadro com essa bênção apostólica, há muitos lares esses em que a desunião é total, a discórdia é total, e a separação também se vem a verificar. O que, de todo, haveria de ser considerado que, sendo Deus a unir, não devia permitir que se desunissem. Mas a questão não é essa, a questão é civil, não é espiritual, não é uma ligação de amor acima destes prazeres da terra. E, portanto, como genericamente não é assim, é uma lei civil mais ou menos feita consuetudinária, feita dos costumes, dos usos e costumes. Naturalmente que quando as coisas terminam, está terminado. Não vale a pena estar a separar aquilo que já não está ligado. Agora, quando há, de facto, essa atração espiritual, esse bem-estar íntimo que une os seres, aí dizer que, de facto, Deus uniu e ninguém interfere no sentido de levar à separação. Portanto, considerando, é uma lei civil, é uma lei humana, o divórcio, e, portanto, quando não existe mais ligação, é também uma lei humana que define as condições em que, na defesa da família, a ruptura do casamento se deve verificar. Se formos a ver ao longo da história, os casamentos quase todos eram por interesses económicos, seria por interesses económicos. Hoje em dia, grande parte dos casamentos, não vamos dizer na generalidade, mas muitos dos casamentos acabam por também não dar certo. Portanto, o amor na sua plenitude acaba por não existir por uma situação ou outra. Podemos dizer que não será neste mundo que iremos encontrar o amor na sua plenitude? Ainda não estamos nessa etapa? Não, estamos a marchar. Todo o processo evolutivo é assim mesmo, quer dizer, a marcha para um casamento a dois é um processo de evolução. Porquanto o exercício do amor tem que ser feito nas várias fatias que o constituem. E num amor que será talvez a expressão máxima, o amor de esposos, tem que haver o amor de amigos, o amor de irmãos, o amor de pais para filhos, filhos para pais, de mães, etc. Porque tudo isso se projeta nas necessidades íntimas de cada um. No lar não deixa de haver necessidade de, muitas vezes, homem ou mulher terem ou sentirem a força paternal ou a força paternal, ou vice-versa, ou de amigos, ou de amizade, a troca de ideias, do companheirismo. E, portanto, quando se exercita tudo isso no amor de esposos, isso é uma marcha para o amor em plenitude. E é isso que vai fazer com que as pessoas não precisem de ir fora para buscar os amigos que os ouçam, não precisam de sentir a necessidade dos filhos porque também vivem em casa essa condição, ou de pais, ou de avós, porque tudo isso se troca na permuta entre o casal. E os filhos irão fazer o mesmo, e os netos farão o mesmo, e por aí fora. Portanto, neste processo de evolução, vamos analisar, ou melhor, vamos ter, certamente, a aproximação ao amor espiritual, ao amor em plenitude. Porque, no fundo, quando nós chegarmos aos mundos superiores, aos mundos divinos, a nossa condição será de irmãos em plenitude. Somos filhos de Deus, estamos à casa do Pai, os filhos pródigos, seremos irmãos. Não mais haverá esposos, não mais haverá pais e filhos, filhos e pais, não sei o quê. Somos irmãos em fraternidade, porque essa fraternidade acaba por ser o reflexo, ser o resultado de todos os amores que se viveram. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento da lei, ele foi claro: amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o próximo como a si mesmo, ou amai-vos de todos como irmãos, ou amai-vos como eu vos amei. Portanto, é essa plenitude que nos vai fazer chegar lá, aos parâmetros celestiais, porque aí é que nós viveremos esse amor. Agora, não quer dizer que já não haja afinidade, que já não haja sintonia, que já não haja uma atração, não haja almas gêmeas, porque almas gêmeas serão criadas no mesmo átimo de amor. Quantas foram? Ninguém sabe.
Só Deus é quem sabe. Portanto, há muitos milhões de almas gêmeas. Agora, afins, afinizadas, com um sentido em conjunto, a marcharem para a perfeição, aí isso vai aumentando, vai sendo cada vez mais real. As reencarnações sucessivas por merecimento virem a dar-se, enfim, várias vezes nas mesmas condições, ou, enfim, nos mundos já de regeneração e nos mundos felizes, ou outra perspectiva, sempre no sentido de aproximar à fraternidade. Vamos serenar agora as nossas cabeças e direcionar os nossos pensamentos para as famílias que estão em sofrimento, estão em desespero, estão em desequilíbrio, estão carenciadas de boas vibrações. E vamos, Senhor, pedir-te exatamente essa visita, esse amor transmitido, é o resultado de todos os nossos sentimentos, daqueles que fazemos o Evangelho nesta hora. Que esta energia, que esta fraternidade possa ser levada pelos teus mensageiros, possa ser motivo para hoje haver uma coisa diferente nos lares onde queremos projetar essa fraternidade. Página 33. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é só o feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é só o feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te a luzeiro, vais para onde for. A vinda de Jesus, ao Evangelho no ar, é só o feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão.
E até para a semana, se Deus quiser, que Deus os abençoe a todos. E muita paz. Boa noite.